Olá, minhas menininhas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, muito bem, que estejam aprendendo, que estejam gostando. E hoje nós nada mais, nada menos iremos falar de quê, professora? De pré e pós-operatório. Isso mesmo, pré e pós-operatório. Eu poderia ficar 2, 3, 4, 5 horas falando com vocês sobre essa temática, mas, contudo, nós vamos tentar trazer uma forma mais dinamizada para vocês aprenderem, entenderem e saber como proceder diante dessa situação, tá bom? Então, o que é esse pré-operatório? O que é, professora, o pré-operatório? Só ouvi a senhora falar e queria entender o que é isso. Então, o pré-operatório, ele tem como um de seus objetivos, de seus N objetivos, reduzir a espessura em alguns casos, como por exemplo, das cirurgias do contorno corporal, nós temos como um dos objetivos reduzir a espessura desse tecido abdominal. Então, o pré-operatório, ele vai reduzir o aspecto visual dessa concentração dessa gordura. Então, por que eu faria isso, professora? Para facilitar a cirurgia do nosso profissional, do cirurgião plástico. Então, quando ele for fazer a lipoaspiração, ele vai remover a gordura? Sim, mas não tanto quanto ele teria que remover antes dela fazer a cirurgia e antes dela fazer o pré-operatório com a gente. Então, como o tecido manipulado cirurgicamente ele sofre esse déficit circulatório intensivo e variável, o pré-operatório ele vem para preparar essa estrutura para receber a agressão. Então, professora, como é que nós iremos preparar esse tecido com os recursos estéticos que nós temos? Então, o pré-operatório ele prepara o tecido para a agressão. Um ponto bacana que faz essa analogia ficar bem melhor, na limpeza de pele. Quando nós preparamos primeiro a limpeza de pele para poder fazer a extração, por exemplo, minha cliente estava com a pele muito seca, ela foi no meu espaço, eu fiz uma hidratação. Quando eu for fazer a extração, eu vou ter mais facilidade em quê? Extrair os comedões, não é verdade? Então, quando nós preparamos essa pele para receber a cirurgia, essa pele vai aceitar melhor e vai responder melhor à cirurgia plástica. Vai ter agressão? Sim, terá agressão. Porém, ela não irá sofrer tanto quanto se ela não tivesse sido preparada. Tá joia? Ficou clara essa explicação? Então, o pré-operatório ele vem com esse intuito. E nós podemos fazer de 30, 3, 60, 90 dias antes da cirurgia plástica. Quem vai delimitar isso? O profissional, o cirurgião plástico e a sua cliente. Às vezes ela pode marcar nessa cirurgia com 1 ano de antecedência ou 6 meses antes. E aí, nesse processo, ela ir na sua clínica para fazer esse pré-operatório. Então, dentro do pré-operatório, quando nós fazemos ele a longo prazo, no que se diz respeito a 3 meses de antecedência, dentro desse período, 2 meses antes da cirurgia plástica, eu posso estar executando algumas tecnologias, como por exemplo, ultrassom, dermoterapia, tranquilamente. Porém, quando vai chegando nos 30 dias que antecedem a cirurgia plástica, eu devo ter alguns critérios, como por exemplo, vamos lá, meninas. Se eu vou fazer uma cirurgia que seja, por exemplo, a abdominoplastia. A abdominoplastia eu vou retirar, né, um excesso de tecido e aí a minha cliente vai ter o quê? Vai ter também um aspecto de flacidez. Em alguns casos pode não haver esse aspecto de flacidez tão exagerado, tão acentuado. Mas aí o que eu vou fazer, professora? Eu vou evitar alguns recursos para fazer a retração desse colágeno e dessa elastina, porque quando ele for fazer a cirurgia, ele vai ter dificuldade para fazer essa retração. Então, durante esse processo, quando eu tiver 30 dias que antecede essa cirurgia, eu vou evitar a utilização desses recursos para que eu não venha prejudicar também na cirurgia dele. Tá bom? Ficou claro para vocês? Hoje meu acompanhante é um café. Então, 30 dias de antecedência, o que eu vou utilizar? Eu posso fazer permeação de ativos, eu posso utilizar tranquilamente a ultrassom. Isso eu estou falando
no contexto do pré-operatório para cirurgias como abdominoplastia e lipoaspiração, tá bom? Lembrando que vai ser recomendado conforme o que? A patologia estética. Então, se sua cliente tiver uma flacidez acentuada de pele, você vai trabalhar dentro do contexto de recursos que você tem para tratar aquela flacidez. Mas lembra-se do tempo. Se tiver só 30 dias que antecede a cirurgia plástica, você não vai usar recursos para estimular a formação de um novo colágeno. Entendido? Então, professora, com 15 dias antes da cirurgia, pode usar uma drenagem linfática, ultrassom. É muito recomendado no pós-operatório ou no pré-operatório a drenagem linfática, porque ela vai reduzir o líquido, ela vai reduzir as toxinas, ela vai melhorar a absorção de algumas substâncias. E o que vai acontecer? A drenagem linfática vai deixar o tecido mais maleável, porque de forma indireta ela também auxilia no processo de realinhamento das fibras de colágeno e elastina. E ela também auxilia de forma não tão precisa quanto uma tecnologia de produção, né, de acentuamento de produção, no estímulo da produção do colágeno e da elastina. Então, nesse percurso, ela vai deixar essa pele bem mais maleável, e aí o profissional o profissional cirurgião plástico, ele vai conseguir executar a sua cirurgia plástica de maneira eficaz e efetiva. Tá joia? Então, com 9 dias antes, vocês também podem... O recurso que vocês podem usar sem medo até o dia da cirurgia plástica é a drenagem linfática associada, como, por exemplo, ativos, hidratantes, detox, argilas, podem usar sem medo. E isso vai auxiliar nesse processo de desintoxicação do tecido e potencializar esse preparo dessa pele para a cirurgia. Uma semana antes da cirurgia, você pode vir com a drenagem linfática e ativos hidratantes. 9 dias antes da cirurgia, você pode vir também com esse recurso, ou com detox 9 dias antes da cirurgia plástica. Então, isso fica a critério de vocês. Por isso que eu falo para vocês que vocês precisam entender a técnica. Então, quando nós falamos de pré e pós-operatório, se vocês forem trabalhar numa clínica de estética, sempre vocês serão orientados. Vocês não irão ficar perdidas com relação a isso. Mas lembram-se que o propósito é vocês entenderem o porquê que vocês estão executando alguns processos, alguns procedimentos. Então, agora nós vamos falar um pouquinho de processo de cicatrização. Lembra que na aula anterior nós falamos sobre as cirurgias, como é que é realizado os cortes. Então, como é que acontece o processo de cicatrização após receber essa agressão, né, da cirurgia plástica? Então, uma das capacidades do nosso corpo, do corpo humano, é a habilidade de reparar o tecido danificado. Então, quando nós lesionamos, o nosso corpo tem essa capacidade de reparar esse tecido que está danificado por conta dessa lesão que foi acometida. Então, após o procedimento cirúrgico, a pele inicia um processo gradativo e sistêmico, que pode durar meses ou até mesmo anos. Então, após essa agressão, nossa pele, né, após a agressão da cirurgia plástica, a nossa pele ela vai iniciar um processo gradativo e sistêmico, um processo fisiológico, para fazer a reparação daquela lesão que foi causada decorrente da cirurgia plástica. E esse processo de cicatrização, ele tem estágios. Cada estágio, ele dá uma determinação, é um processo. E ele vai variar conforme de pessoa para pessoa. Então, os processos da lesão inicial, eles envolvem a hemoestasia, inflamação, proliferação e remodelamento do tecido. Se sobrepõem em grande parte de forma sistêmica, passando a ter uma relação direta com os agentes agressores, complicações posteriores e gravidade e duração da lesão. Então, cada fase dessa vai determinar se posteriormente, após essa cicatrização da cirurgia, vai ter algumas complicações, uma gravidade. Então, esse processo da cicatrização, que algumas pessoas não acham tão importante, é o processo crucial no pós-operatório, tá bom? Deixa eu beber logo o café. Nossa primeira lesão é a lesão inicial, que é a hemostasia, quando o organismo tenta achar um equilíbrio, né? Nesse estágio, nós
vocês vão agora abrir na mente de vocês a imagem da cirurgia após ser feita. Então, nesse estágio, ocorre o dano, o dano às células e aos pequenos vasos sanguíneos, normalmente gerando por agentes agressores ou por procedimentos cirúrgicos. Então, o procedimento cirúrgico ele vai dar uma lesão aonde? Nos vasos sanguíneos, nas nossas células. Então, a lipoaspiração, como eu faço a sucção com a cânula, consequentemente, aquela cânula vai acabar rompendo alguns vasos sanguíneos. Então, as células morrem em consequência dessa agressão direta e com a deficiência também do oxigênio por decorrência da lesão que foi causada, ficou prejudicado o transporte de oxigênio, o transporte de nutrientes para essas células e decorrente a isso elas morreram. E são liberados alguns agentes químicos, né? Por essas células. Em poucos minutos ocorre o que? A coagulação do sangue, que serve para fazer o que? O tampão dos vasos sanguíneos e ajuda o isolamento da área. Então, romper os vasos, enviado neurotransmissores, informações, o nosso corpo vai fazer a morte celular de algumas células para fazer o tamponamento dessa lesão que foi causada dentro desses vasos sanguíneos para não extravasar mais ainda conteúdo e causar mais problemas para aquela região que foi afetada. Então, essa lesão inicial é quando o nosso corpo tenta dar um equilíbrio para esse processo que foi acometido. Então, ele vai tentar, dentro do seu limite, né, estancar esses probleminhas. Então, a segunda fase, ela já é o processo que inicia após o aparecimento da lesão, né? Dependendo das alterações histopatológicas do tecido, podem levar meses ou anos. Inflamar vem do latim e significa queimar, termo apropriado, já que a pele se torna quente, vermelha e edemaciada. E ela fica o quê? Dolorosa. Quando envolvida nesse processo, 4 sinais principais caracterizam o processo inflamatório, que é dor, calor, rubor e tubor. Podendo acrescentar ainda o quinto, que é a perda da função dos membros. Então, o primeiro, o nosso corpo tentou alcançar o equilíbrio. O segundo é a fase inflamatória, onde o corpo começa a responder, né, à inflamação, à lesão que foi causada dentro desse tecido. E aí nós vamos ter aumento da temperatura, vamos ter dor, vamos ter vermelhidão e vamos ter, em alguns casos também, a perda da função do membro, quando o nosso cliente ele não pode voltar para o seu âmbito profissional, realizar suas atividades físicas, realizar as suas atividades diárias, porque ele precisa ficar na casa dele em repouso. Em alguns casos, como por exemplo, algumas cirurgias, o cliente não pode ficar se movimentando. Então, dentro disso, temos a perda da função. Então, essa fase é logo após a primeira fase. A terceira fase é a fase proliferativa. A duração desse estágio, ela vai determinar do 10º ao 17, 10º ao 17º, como é que é? Acho que não é 17º, não, 17. 17º dia ou de 14 a 21 dias. Então, aquele processo que a gente falou inicial, ele vai variar até o 10º dia. Passou disso, nós já temos a fase proliferativa, que é a terceira fase, que ela vai determinar de conforme alguns indivíduos, podendo ser a partir do 10º dia ou a partir do 14º dia, 14º dia. Então, após isso, né, após esses dias, o início da lesão, ele vai começar a fazer o quê? O fechamento, apropriadamente dito, dessa lesão. Esse estágio dura de mês até 4 semanas, incluindo a reconstrução do tecido, revestimento quando necessário e reforço da ferida. Envolve a atividade de 3 células. Lembram das células? Que é o macrófagos, fibroblastos e as células endoteliais. Nesse processo ocorre o quê? Ocorre, né, conforme essa produção desse colágeno e a atuação dos macrófagos com a reparação desse tecido, acontece a formação de um novo tecido granuloso. E é nominado como granuloso porque esse tecido ele vai ter um pouquinho de uma aparência granulosa, de grânulos.
Então, dentro desse período, a fase proliferativa é a fase onde o nosso corpo já está reparando esse tecido. Nós temos a formação de um tecido granuloso, de um novo tecido, onde foi rompida ou onde foi retirado aquele tecido que estava, no caso, como por exemplo, da abdominoplastia ou da lipoaspiração. Então, as células que nós temos dentro desse contexto são os fibroblastos, as células endoteliais, que vão fazer a formação de um novo tecido, e os macrófagos, que atuam diretamente no processo cicatricial. Então, dentro disso, o fibroblasto ele vai fazer a sua produção de colágeno e elastina para reunir aquele tecido que foi reparado, reafirmar, dar forma. Então, dentro desse contexto, essa fase ela é muito importante e é a fase que inicia a partir do 14º dia ou a partir do 10º dia. Então, a última fase, que é a fase de remodelamento, ela acontece depois desse estágio anterior que nós citamos, que é a da proliferativa. A fase de remodelamento, ela ocorre também após o 14º dia ou 21 dias, isso vai depender de cada cliente. Até mês, ela pode durar entre meses ou anos, após o aparecimento da lesão, para quando o mesmo tecido venha se regenerar, tal qual o original. Quando ele começa a remodelar, está naquela fase como ele era originalmente. Vai acontecer a reposição parcial, não total, só parcial das fibras de colágeno, tipo 2, ou tipo 3 e tipo 1. Essa fase, ela é a fase mais longa, também denominada como a fase de maturação do tecido, ocorrendo diminuição dos fibroblastos e aumento contínuo das fibras de colágeno, que progressivamente se alinham na direção maior da tensão e no trajeto cicatricial. Então, nesse estágio, nós vamos ter já toda aquela formação, né, do tecido, a reparação. Agora é a fase determinante para que a cirurgia tenha um efetivo resultado. Então, dentro desse contexto, na fase da modelagem, é a fase que, se eu não tiver cuidado, eu posso danificar o resultado da cirurgia do meu parceiro, né, do profissional, do cirurgião plástico. Então, eu tenho a reposição de um colágeno, de uma elastina, eu tenho a maturação desse tecido que já está sendo, lembrem que está sendo formado um novo tecido. Então, quando eu falo desse processo de maturação, é quando ele já fica pronto no estágio que ele era normal antes de receber essa agressão. E, obviamente, que esse processo de maturação não é um processo que acontece da noite para o dia, ele acontece em alguns meses, ou até mesmo levando anos para acontecer todo esse processo de maturação, tá bom? Então, essa fase ela é uma fase crucial dentro da cirurgia plástica. Então, nós vamos falar do pós-operatório. Entendemos as fases da inflamação ou da cicatrização. Então, dentro dessas fases, nós entendemos que a gente precisa entender esse processo para poder executar nosso pós-operatório. Então, o pós-operatório, né, o próprio nome diz, após a cirurgia. Então, vai ser os procedimentos, os recursos estéticos que nós iremos utilizar após o nosso cliente receber a cirurgia plástica. Então, o tratamento estético pós-operatório visa o quê? A diminuição do edema e auxiliar no processo de cicatrização. Vocês lembram que aconteceu um corte, dependendo da cirurgia, eu vou saber a dimensão desse corte, dessa lesão. Então, o que eu vou visar nesse processo? Lembram que eu vou ter um processo de inflamação, eu vou ter um processo onde meu organismo vai estar tentando reparar um dano que foi acometido nele. Então, dentro disso, o tratamento pós-operatório, ele visa a redução de edema e auxílio no processo dessa cicatrização, na redução de anestesia e na tonificação muscular e na microcirculação e no processo psicológico do paciente. Como assim, professora, nas áreas anestesiadas? Porque após receber a cirurgia plástica, a cliente fica até uns 15 dias, depende muito do cliente, sentindo a área onde foi executada a cirurgia um pouco anestesiada. Então, os procedimentos estéticos, eles vão retornar para a nossa cliente a sensibilidade da área onde ela foi acometida a cirurgia plástica. Então, vai reduzir a anestesia naquela região. Então,
lembram que vai devolver a microcirculação, porque o que vai acontecer? É afetado diretamente a circulação sanguínea, dependendo do tipo da cirurgia plástica. Então, dentro desse contexto de devolver essa microcirculação, com o recurso que nós utilizamos, a gente possibilita uma maior reparação nesse tecido. Quando nós falamos de cirurgia, nós falamos de um tempo em que a pessoa que foi submetida a essa cirurgia terá que ficar longe das suas atividades que ela executava rotineiramente. Então, quando eu falo dessa cliente ficar longe dessas atividades, eu falo dela também ter um probleminha em poder correr atrás do seu dinheiro. Então, o que nós fazemos dentro dessa cirurgia plástica, dentro desse contexto, é poder fazer com que o nosso cliente volte ao seu âmbito normal de atividades o quanto mais rápido. Então, quanto mais rápido o nosso cliente conseguir retornar, melhor para ele. Então, a estética possibilita isso, uma melhora, uma aceleração de certa forma nesse processo de reparação, mas lembrando que tudo conforme o contexto fisiológico. Nós não vamos fazer um milagre. O nosso cliente vai responder para nós conforme a sua fisiologia de reparação. E nesse processo também psicológico, onde o cliente ele cria expectativas por essa cirurgia. Então, o seu cliente ele vai criar uma expectativa referente à cirurgia plástica, ele vai criar uma expectativa referente ao resultado almejado, ele vai criar várias expectativas. Então, nesse processo, nós auxiliamos também como eu posso dizer para vocês, no auxílio de reduzir esses níveis de ansiedade. Aí entra também a utilização de algumas técnicas, como por exemplo a aromaterapia, para auxiliar na redução de ansiedade, a cromoterapia e por aí vai. Terapias alternativas que nós também podemos estar utilizando nesse recurso para reduzir os níveis de ansiedade pelo resultado que esse cliente está almejando. Então, a técnica mais indicada para o pós-operatório imediato é a drenagem linfática. Então, a drenagem linfática vai ser ideal dentro desse contexto do pós-operatório. Então, se a sua cliente saiu do centro cirúrgico, no outro dia, alguns cirurgiões já recomendam ela fazer a drenagem linfática. Então, dentro desse processo, eles já recomendam, no caso, elas fazerem o pós-operatório. Então, dentro desse processo, você, como profissional, vai dar todo o suporte para essa cliente e fazendo, né, o que você pode atender, pode ofertar a ela de atendimento, que nesse caso é a drenagem linfática. E sempre, meninas, para não haver erro, a drenagem linfática é o recurso que nós temos mais recomendado para o pós-operatório imediato. A LED-terapia também é fantástica, é super recomendado para o pós-operatório imediato e por aí vai. Então, observação. De 7 a 20 dias, deve-se tomar bastante cuidado com o quê? Com a cicatriz. Então, dentro desses 7 a 20 dias, eu devo ter extremo cuidado com a cicatriz da minha cliente. Não devo manipular, não devo pressionar, devo ter cuidado, porque essa sensibilização é bem aumentada nessa região. Tenho que ter cuidado também quando eu for fazer a retirada no micropóreo, quando o cirurgião autorizar. Então, tudo isso a gente tem que ter cuidado quando for atender nossa cliente dentro desse processo de 7 a 20 dias, que é o processo onde ainda está inicial, né? Onde essa cliente passou por essa cirurgia, o corpo está começando a reparar. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas complicações. Dentro dessas complicações, eu tenho a necrose tecidual, que é quando o tecido começa a elevar a morte celular do tecido presente. Então, o tecido ele começa a morrer, assim vulgarmente falando. Então, a necrose é uma complicação que acontece dentro das cirurgias estéticas, né? Então, nesse contexto, alguns fatores que eu vou falar mais na frente para vocês podem predispor essa formação da necrose. Então, é bem comum chegar clientes para vocês que vocês vão ter que reparar esse tecido necrosado. Então, nós temos a microcorrente, que é fantástica para ser utilizado em necrose. Nós temos a LED-terapia, que também é fantástica na utilização da reparação dessa necrose. Então, o cirurgião plástico, quando ele faz a cirurgia, ele não espera ter esse resultado. Ele quer que essa cicatrização seja reparada, aconteça naturalmente, mas que isso jamais aconteça. E normalmente em cirurgias de T invertido, que é aquela cirurgia que a gente falou com vocês, ocorre
a fibrose ou a necrose normalmente nesses pontos, porque vai pegar tecidos, né? Acontece a retirada desse tecido, desse retalho, dessa região também, e vai se ligar extremidades que eram de outros pontos com outros pontos. Então, quando liga essas extremidades, acaba acontecendo a necrose, que é a morte tecidual, porque acontece uma rejeição desse tecido, mesmo sendo o mesmo tecido do mesmo corpo, o corpo acaba rejeitando. Então a gente vai fazer o quê? A gente usa ferramentas para auxiliar nesse processo de reparação e não deixar que evolua para ficar danificado o tecido. Então aqui a gente vem com a microcorrente, a gente pode vir com a LED terapia, com a ozonioterapia também pode vir tranquilamente, com óleo ozonizado, é fantástico para utilizar nessa região. Então, são vários recursos que nós podemos utilizar para tratamento de necrose. Mas outro fator também predispõe muito à formação da necrose, que é a sua cliente não seguir certinho as orientações do médico, fazer ingestão de álcool, se ela é fumante também fumar. Então, o cigarro, ele afeta diretamente na reparação desse tecido. Então, se sua cliente ela é fumante e após a cirurgia plástica ela voltou a fumar, ela possivelmente pode ter tendência à formação de necrose, tá bom? Porque afeta diretamente no processo de reparação desse tecido. Então, vejam, percebam, até o umbigo dela está sendo necrosado. Então, tem que ter bastante cuidado quando se diz respeito à necrose, e nós temos sim ferramentas para auxiliar nesse processo de reparação. Então, nós também temos outro indicativo, né, de complicações que podem acontecer na cirurgia plástica, que é a fibrose. Então, Macedo, 2001, ele descreve a fibrose como uma ondulação que aparece na região lesionada, podendo ocorrer em maior ou menor grau. Essa disfunção se traduz na produção de colágeno de forma desordenada, desorganizada, o que leva à produção das ondulações que podem causar repuxamento e dor ao paciente. Então, a fibrose, ela é causada pela produção exagerada desse colágeno e dessa elastina. Então, esse colágeno, ele começa a ser produzido. Lembram que na lipoaspiração, cadê minha coisinha aqui? Deixa eu botar minha canetinha. Lembram que na lipoaspiração, aqui eu tenho uma cintura muito linda. Na lipoaspiração, eu pego a cânula e vou fazendo isso, vou criando portas, né? Vou criando canais. Então, quando o nosso organismo vai reparar esse tecido, ele vem produzindo colágeno nessa região. E aí, essa produção de colágeno, quando ela está exagerada, ela começa a fazer isso, desalinhar. Então, ao invés dela produzir juntando essa partezinha, ela faz esse processo desorganizado, desordenado. E aí dá-se o processo inicial da formação da fibrose. E aqui é o aspecto mais evidente, né, visual, dessa fibrose. Então aqui, ó, nós temos um abdômen que foi feito uma lipoaspiração. A fibrose ela é bem mais comum ver em cirurgias como, por exemplo, a lipoaspiração, mas não ausenta de outras cirurgias plásticas de ter sua formação. Então nós temos aqui a formação da fibrose. Então foi lipada nessa região e aí o organismo tentou reparar esse tecido e com esse processo formou-se a fibrose. Aqui nós também temos fibrose. Então, é acompanhado de aderência tecidual, o tecido fica totalmente desnivelado. Eu tenho que vir regulando essa desordem dessa produção desse colágeno e dessa elastina. Esse é o processo que nós fazemos. Então, eu venho como recurso que vai realinhar essas fibras de colágeno e elastina. Qual o recurso que seria possível, professora? A ultrassom. Seria interessante também utilizar a dermoterapia, mas lembrando que não no estágio inicial, eu vou fazer esse uso mais tardio, mas é super recomendado fazer o uso do ultrassom associado com a drenagem linfática. Vocês também podem fazer o uso da radiofrequência, mas lembram da temperatura que eu vou trabalhar de 37 a 38 graus, estourando, não passo disso. Se eu passo disso, eu estimulo a produção de colágeno e eu acentuo mais ainda
essa fibrose, porque vocês lembram que a fibrose está relacionada com a produção exagerada de colágeno e de elastina. Então, se eu tenho essa produção exagerada, né, para reparar, reunir esse tecido que foi retirado, eu vou ter um acentuamento nesse aspecto dessa fibrose. E os cuidados no pós-operatório. Eu devo ter cuidado, minha cliente deve ter cuidado em não ingerir bebidas alcoólicas, porque altera totalmente esse processo de reparação do tecido. O tecido ele ficou extremamente sensibilizado. Ele vai reparar, mas ele pode ter um defeito na sua produção de algumas substâncias. E com isso ser um indicativo para a formação de necrose, de fibrose, de eczemas. A fumante também, se minha cliente é fumante, ela pode predispor, né, a formação da necrose. Então, o fumo ele atrapalha diretamente no processo de reparação do tecido. Uma pessoa fumante, normalmente, ela tende a, nesse processo de regenerar o seu tecido, ser um pouco mais lento comparado às outras pessoas. E ter cuidado com alguns alimentos. Alguns alimentos, eles são extremamente inflamatórios e quando o nosso cliente ingere, ele pode causar um efeito adverso, como, por exemplo, inflamando a região. Então, alguns frutos do mar, alimentos picantes, eles devem ser evitados dentro desse processo de reparação do tecido, porque ele pode afetar diretamente essa reparação desse tecido. E o posicionamento. Então, por exemplo, a cirurgia de prótese mamária, nós temos que ter cuidado, nosso cliente não pode levantar o braço. Então, se nossa cliente não obedece isso, acaba nesse processo dela levantar o braço, rompendo os pontos e aí iniciando uma inflamação. Então, eu tenho que respeitar a minha postura, o meu posicionamento, a abdominoplastia, eu tenho que manter-me curvada, porque se eu faço esse estiramento, eu acabo rompendo como é que fala? Rompendo a minha cicatriz, e aí com isso eu tenho uma inflamação. Então, dentro desse contexto, são vários os fatores que vão determinar o meu resultado nesse tratamento do pós-operatório, mas a participação do cliente dentro desse contexto, ela é muito importante. E atenção, um dos erros comuns que alguns profissionais que não têm conhecimento da aplicação dos recursos tecnológicos ou até mesmo das técnicas que eles vão utilizar após a cirurgia plástica, elas implicam diretamente no resultado do nosso tratamento, no que se diz respeito à reparação tecidual. Então, algumas eletroterapias no pós-operatório imediato, nós vamos ter que ter cuidado com o seu modo de paramentação. Então, quando a gente for modular esses aparelhos, vocês lembram na aula, quando eu ensinava vocês a modular, vocês vão evitar o uso dessas ondas em modo contínuo. Por quê? Quando eu tenho um modo contínuo, eu tenho uma energia que vai ser gerada em todo o tempo. Então, ela vai ter essa constância em todo o tempo. Já quando eu utilizo em modo pulsado, o meu aparelho vai emitir uma onda, parou, dá um tempo, emite novamente, parou, dá um tempo, emite novamente, parou, dá um tempo, emite novamente. É como se você beliscasse e parasse. Quando você está tirando na sobrancelha, uma colocação boa. Quando você está tirando na sobrancelha, quando você puxa só um fiozinho, a dor, vai, tipo assim, puxa um fiozinho, parou, passou a mãozinha, esqueceu da dor. Vem de novo, puxa um fiozinho, passou a mão, você esqueceu da dor. Agora, quando eu venho arrancando, é mais rápido, sim, mas a dor é um pouco mais constante. Então, nesse caso, o tecido ele já está extremamente inflamado. Eu já tenho um aumento dessa temperatura bem mais elevada por conta da inflamação interna. Então, quando eu venho com essa onda dessa forma aqui contínua, eu acentuo essa inflamação e eu posso predispor à formação da fibrose. Já quando eu venho com ele nesse modo, eu vou só ativando um estímulo para meu processo de metabólico de absorção desse líquido seja acelerado. Então, eu vou induzir, de certa forma, o meu processo metabólico de absorver aquelas toxinas, de absorver aquele líquido, a voltarem a trabalhar. Então, essas ondas elas vão ser emitidas para dar um choque no meu organismo e ele começar a trabalhar e executar suas funções que estavam prejudicadas por conta da cirurgia. Eu espero que essa colocação da minha explicação tenha sido um pouco mais clara. Se não, eu vou fazer a live explicando novamente para vocês, tá bom? Então, nesse caso, quando eu falo sobre esses cuidados, eu estou falando no quê, professora? Eu estou falando no processo inicial, onde eu vou ter do décimo até o 30 dias. Tipo assim, do primeiro até o 30 dias da minha cirurgia plástica, eu vou ter todo o cuidado em
como eu vou utilizar os meus aparelhos, tá bom? Então, dentro desses 30 dias, eu vou utilizar o meu aparelho a partir do 20º dia, eu vou utilizá-lo em modo pulsado, não em modo contínuo. Eu vou dar preferência para utilizar o quê? A drenagem linfática, porque é um recurso manual recomendado para o tratamento do pós-operatório. Então, ele é fantástico. Deixa eu ver. E aqui nós temos um colocando mente em ação, para vocês fixar mais um pouquinho e entender essa importância. Então, quando nós falamos de pré e pós-operatório, nós falamos de algo muito importante. Vocês viram que deixa eu só fechar aqui. Se eu não tenho uma conduta correta no meu pós-operatório, eu posso danificar a cirurgia do meu parceiro, né, do meu colega de trabalho, do cirurgião plástico. Eu posso, dentro desse contexto, piorar e agravar, né, esse processo, mas também, dentro desse contexto, o cirurgião plástico, se ele tem um profissional que sabe executar essa técnica, ele vai ter uma reparação melhor desse tecido, ele vai ter um remodelamento melhor desse tecido, a cirurgia dele vai ter um resultado bem mais fantástico. Então, o pós-operatório e a nossa participação dentro desse contexto é de possibilitar para o cirurgião plástico e para essa cliente um resultado fantástico na cirurgia plástica dele. Então, a gente vai acelerar esse processo de reparação desse tecido, nós vamos acelerar esse processo de remodelamento, nós vamos auxiliar nesse processo e dentro desse contexto nós vamos ter um resultado bem satisfatório promovido para esse cliente e para o profissional da cirurgia plástica, tá bom? Então, ter conhecimento sobre o pós-operatório é algo muito importante para nós, visando também que nós vemos a crescente procura e a busca por executar, né, esse atendimento, por fazer esse procedimento. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e o mais importante de tudo, que tenham aprendido, né, porque se vocês aprender para mim, se vocês não aprender para mim, vão à aula. E amanhã ou na segunda-feira eu vou estar trazendo uma live explicando. Eu creio que na segunda-feira eu trago, ou na segunda-feira não, na terça-feira eu trago a live explicando sobre essa aula da sexta-feira e da segunda-feira, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Tem atividadezinha para vocês responderem e mandar para mim no meu e-mail. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Um beijo no coração de vocês.